Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus às turbas dos judeus: Qual de vós me arguirá de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Não me credes. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Por isto a não ouvis, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus: Não dizemos bem nós que és samaritano e que estás possesso do demônio? Respondeu Jesus: Eu não estou possesso do demônio, mas honro a meu Pai, e vós outros me desonrais. Eu não procuro a minha glória. Há quem a procure e faça justiça. Em verdade, eu vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte para sempre. Disseram-lhe então os judeus: Agora conhecemos que estás possesso do demônio. Abraão morreu, assim como os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte para sempre. És, porventura, maior que nosso pai Abraão, que morreu, e os profetas que morreram? Quem pretendes tu ser? Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, nula é minha glória. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, porém eu o conheço. E se dissesse que o não conheço, seria mentiroso como vós outros. Eu, porém, o conheço e guardo as suas palavras. Abraão, vosso pai, sentiu júbilo, porque havia de ver meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Disseram-lhe então os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Apanharam eles então pedras para lhe atirar, mas Jesus escondeu-se e abandonou o templo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode sentar-se. Então, um aviso: a partir desse domingo, normalmente, provavelmente, o ofício de terça vai ser imediatamente antes da missa. E o ofício de terça começa às 15 para as 10. Então, o texto que normalmente o irmão José Maria reza junto com os senhores deve começar um pouco mais cedo. Então, para os senhores poderem chegar para o começo do texto. Abraham pater vester exultavit ut videret diem meum, vidit et gavisus est. Abraão, vosso pai, desejou ansiosamente ver o meu dia. Ele ouviu e exultou de alegria. Caríssimos irmãos, caríssimos seminaristas, caríssimas irmãs, caríssimos fiéis, não é sem razão que Abraão desejou ansiosamente ver o dia do Senhor e que, tendo o privilégio de vê-lo por uma revelação divina, ainda que somente em espírito, alegrou-se em seu coração. No Antigo Testamento, antes da encarnação do Verbo, o homem podia, por assim dizer, duvidar se Deus o amava. Mas, depois de o vermos morrer por nós, derramando todo o seu sangue, humilhado e zombado sobre um patíbulo infame, já não podemos duvidar que Ele nos ame com todo o seu coração. Quem poderá jamais compreender que excesso de amor levou o Filho de Deus a pagar a pena dos nossos pecados? E, todavia, isso é um dogma de fé que não podemos duvidar. Ele nos amou e nos lavou em seu sangue, nos diz São Paulo. Que misericórdia infinita, que amor infinito Deus tem. Mas por que tantos cristãos olham com indiferença para Jesus crucificado? Por que na Semana Santa assistem à comemoração da morte de Jesus, mas sem nenhum sentimento de compaixão e gratidão, como se não comemorassem um fato verdadeiro, ou como se esse fato não lhes dissesse respeito? Acaso não sabem ou não creem o que os santos evangelhos dizem sobre a paixão de Jesus Cristo? Certamente o creem, mas não refletem sobre isso. No entanto, é impossível que alguém que medite nas dores e humilhações que Nosso Senhor padeceu por nosso amor, não se abrase de amor para com Ele
e não tome uma forte resolução de tornar-se santo, a fim de não se mostrar ingrato para com um Deus tão amante. Meditemos frequentemente na paixão de Jesus, especialmente nestes dias que precedem a comemoração da sua morte dolorosíssima. Guiados pelos santos evangelhos, contemplemos com olhos cristãos tudo o que o Salvador sofreu nos principais lugares de seu padecimento, ou seja, no Horto das Oliveiras, na cidade de Jerusalém e no Monte Calvário. Para tirarmos dessa meditação os mais abundantes frutos, imaginemos os sofrimentos de Nosso Senhor tão vivamente que nos pareça termos diante dos olhos o Redentor muitíssimo maltratado, e sentirmos em nós mesmos as chagas que as pontas dos espinhos e dos cravos abriram nele, a amargura do vinagre e do fel, a vergonha das humilhações e dos desprezos. À medida que assim meditarmos, repitamos muitas vezes com o apóstolo: tudo isso o Senhor tem feito e sofrido por mim, para me mostrar quanto me ama e para ganhar o meu amor por Ele. Ó Senhor, eu me arrependo de vos haver ofendido. Se vós sois, só vós sois onipotente, lançai sobre mim um olhar benigno, para que, por vossa proteção, eu seja regido no corpo e defendido na alma. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.